Olá, senhoras e senhores, mais um episódio do Caio na Real Podcast, o seu podcast sem roteiro e sem juízo, mas com muito conteúdo. Tô com uma convidada super especial hoje, doutora Silvana Chedid. Ela é médica ginecologista, especialista em reprodução humana e eu tô muito feliz de tê-la aqui com a gente, porque eu tenho entrevistado muitos médicos que me inspiram. E lógico que a ideia não é trazer só médicos para o Caio na Real, mas... E você é uma pessoa que, apesar de eu conhecê-la mais recentemente, me chamou muita atenção, né, pela tua humanidade, pelo teu conhecimento e pela tua história. E eu estava lendo o teu site na semana passada, enfim, pesquisando sobre as coisas que você já fez. E você fala assim no texto do seu site que a sua história começou em 1986, quando você saiu da Faculdade de Medicina da USP. Mas eu queria que você contasse o que veio antes de 1986, relacionado à sua história, que fez com que você trilhasse esse caminho dentro da ginecologia obstetrícia. Quem que era a Silvana lá de trás e como que isso construiu a tua história, que é brilhante, nós vamos falar sobre ela aqui hoje, do que veio depois. Puxa, Caio, olha, obrigada, viu? É muito legal estar aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por você e foi muito bacana eu ter te conhecido. Eu também te acho um cara brilhante e estou muito feliz de poder estar Que bom. aqui. Eu acho que desde os meus 15 anos, 16 anos, resolvi fazer medicina e resolvi fazer medicina por idealismo mesmo, porque eu queria escolher uma carreira que tivesse um impacto grande na vida das pessoas, que fizesse a diferença na vida das pessoas. E eu sou muito obstinada, sou muito disciplinada, então eu traço os objetivos para minha vida e aí vou atrás deles, tentando sempre dar o meu melhor. E aí, em 81, logo depois que eu terminei o colegial, eu passei no vestibular, eu fiz faculdade de medicina na USP. Foi um sonho enorme, porque eu realmente queria, né, entrar na USP. E ao longo do curso, tive contato com várias carreiras, eu gostava muito de pediatria. Olha só. E até o 6º ano, fiquei meio em dúvida se eu faria pediatria ou ginecologia. Porque eu queria especialidades grandes, né? Especialidades que fossem bem amplas, que me pudessem ver o paciente da forma mais ampla possível. A pediatria vê a criança, né, como um todo, e a gineco vê a mulher em todas as suas diferentes fases da vida. E eu acabei optando pela gineco-obstetrícia porque, além de ser uma especialidade que dá atenção para a mulher em todas as fases da sua vida, é uma especialidade clínica e cirúrgica também. E eu gosto muito de operar e a ginecologia me permitiu isso, né? E aí fui estudar para o exame de residência. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser o primeiro lugar do exame de residência e estudei o 6º ano meta inteiro. Ousada, né? E fui o primeiro lugar da obstetrícia, da residência de obstetrícia. E aí eu fiz os 3 anos de gineco-obstetrícia no HC. E no 3º ano da residência eu comecei a me interessar por reprodução humana. E eu queria ter a oportunidade de ir para fora do Brasil, porque naquela época, hoje, Caio, eu falo com os meus filhos isso, assim, a informação está muito fácil. Hoje a gente quer aprender alguma coisa, pega um vídeo na internet, acompanha um perfil, acessa um site, mas assim, na década de 80, a internet estava começando, assim, e-mail era uma coisa muito nova, as redes sociais não existiam,
E a única maneira da gente poder se especializar, fazer uma especialidade, era ir para fora do Brasil. Uhum. E eu fiquei pensando, bom, vou para os Estados Unidos ou para a Europa, acabei optando por ir para Bruxelas. Tá. Bruxelas tinha e tem um centro que é um dos mais importantes no mundo em reprodução humana. E eu optei por Bruxelas porque eu queria também, junto com a experiência médica, a especialização médica, ter um pouco de vivência da Europa, né? Conhecer outros países. Eu, durante a minha infância, adolescência, eu nunca tinha ido viajar para fora do Brasil. Então, eu queria também ter a oportunidade de conhecer outras culturas e crescer, além de médica, crescer como pessoa também, ampliando um pouco esse meu leque cultural. E né? Bruxelas é uma cidade muito cosmopolita, né? Tem gente do... Acho que o que menos tem em Bruxelas é belga, né? Você foi bem recebida lá? Então, Bruxelas é a sede da Comunidade Europeia. Sim. E no ano que eu estava lá, eu fiquei 3 anos em Bruxelas, 90, 91 e 92. Tá. Foi quando começou a Comunidade Europeia. E a sede da Comunidade Europeia é em Bruxelas. Então, Bruxelas tem muitos diplomatas, tem muitos estrangeiros. Mas naquela época ainda era bem difícil você ser estrangeiro lá em Bruxelas e na Europa. A gente tinha que lutar muito para se fazer respeitar. Ainda havia certo preconceito. Um preconceito em relação às pessoas que vinham de fora. Então não foi fácil. Eu cheguei e não foi fácil. Foi uma experiência ótima, mas foi bem difícil. E lá você aprendeu, você teve contato com os criadores da ICSI, foi isso mesmo? Isso, explica pra gente. A ICSI é uma técnica que revolucionou a reprodução humana assistida. Para quem não sabe, né, a técnica de ICSI é quando a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, injeta o espermatozoide diretamente dentro do óvulo, e isso faz o óvulo ser fertilizado. E essa técnica foi desenvolvida lá em Bruxelas e eu participei da equipe que desenvolveu essa técnica, que hoje é uma técnica que todas as clínicas, os laboratórios de reprodução humana do mundo inteiro usam. Na época, imagina, eu não tinha ideia, né, de que essa técnica teria esse impacto na medicina e na reprodução humana. E foi uma experiência incrível. Eu fiz bastante trabalho de laboratório, eu tinha atividades clínicas, eu atendia consultas, fazia ultrassons, fazia os procedimentos de reprodução humana, mas eu tinha um trabalho de laboratório também. Então, eu aprendi a parte de laboratório. E esses conhecimentos realmente fizeram toda a diferença na minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, em 92, eu voltei anos-luz à frente dos meus colegas, né, que tinham ficado aqui. A volta também foi muito difícil, não foi fácil voltar também, mas essa experiência de Bruxelas realmente foi a experiência mais importante da minha vida. Foi muito importante, Que incrível isso. E aí você trouxe a técnica pro Brasil, foi pioneira, né? Eu trouxe a técnica para o Brasil, fui a primeira que falei da técnica, introduzi nos laboratórios. E eu tenho muito orgulho, sou muito feliz por isso. Não acho que eu tenha tido o verdadeiro reconhecimento por isso, né? Porque eu era muito jovem na época. Quem que é essa menininha, né? Se intrometendo aqui. Eu tinha 30 anos, né, na época. Enfim, e os outros donos das clínicas que existiam já eram homens mais velhos, que tinham uma atuação bem agressiva no mercado, né? Todo mundo já ouviu falar do Roger Abdelmacio. Na época, o Roger tinha uma das maiores clínicas de reprodução humana e ele não poderia, de forma alguma, admitir que uma mocinha de 30 anos fosse
reclamar, né, a responsabilidade de ter trazido o ICSI para o Brasil. Sim. Mas fui eu realmente que trouxe. E aí eu cheguei e tentei colocar em prática tudo que eu tinha aprendido Aham. lá, tanto na universidade, no HC, como na clínica privada. E também encontrei dificuldades, mas fui aos poucos vencendo, né? Eu Uhum. lutei bastante, tive muita dificuldade, mas tenho muito orgulho de tudo que eu consegui construir. No HC, na época, infelizmente, eu não consegui colocar em prática Uhum. os conhecimentos, né, que eu tinha trazido. Eu defendi minha tese de doutorado, fiquei no HC até 1997, quando eu Uhum. defendi a tese. E, fora do HC, eu montei o Serviço de Reprodução Humana da Beneficência Portuguesa, em Tá. 1995. Que tem até hoje, né? Não, No, o não. serviço? Não, na Beneficência não. Não. Tá. Eu fui chefe do serviço Tá. lá de 95 até 2009. Ah, tá. Aí, em Tá. 2009, a gente encerrou Tá. o serviço lá, mas em 2002 eu já tinha montado a minha clínica particular, Tá. que se chama Chedid Grieco, que é onde eu faço os meus casos, onde eu tenho meu laboratório até hoje. É que eu acho que eu tava descendo, não sei se foi Avenida Europa, sei lá, que eu vi alguma coisa de reprodução humana da BP. Eu posso estar me confundindo, então. Acho que não Não, o é. laboratório não existe Tá, mais, tá. né? Não existe mais, existe o centro, o Ou era algo da serviço saúde da mulher, alguma coisa de assim. ginecologia, Isso. isso Ah, existe, tá. mas a reprodução humana mesmo não tem mais lá. Entendi. E eu, desde 2002, tenho o meu próprio laboratório, Tá. que é onde eu atendo as minhas pacientes. É um laboratório que é aberto também para outros médicos que queiram trazer as suas pacientes. Sim. E me encontrei na reprodução humana, é uma área que eu adoro fazer, ajudar as pessoas a construírem as suas famílias é uma coisa muito legal e que dá muita satisfação. Sim. A gente acaba se tornando amigo, né, dos pacientes, porque você faz parte da família deles, né? Sim. E quem tem filho sabe como ter um filho muda a vida de uma pessoa, como ter um filho faz com que a sua vida tenha um outro sentido. E eu acho um privilégio poder fazer parte da vida dessas famílias dessa maneira, né? Eu me lembro de eu, moleque, vendo na televisão esse famoso vídeo da ICSI, né? Acho que foi a primeira memória minha do que é medicina, assim, é uma coisa que é muito emblemático, assim, na minha memória, eu vendo o vídeo da ICSI, eu, sei lá, tinha uns 7 anos de idade, não sei. Não, mas foi é uma incrível. coisa que, né, explodiu quando isso veio pra cá. Não, é incrível. E assim, o que você sentiu, eu senti a primeira vez que lá em Bruxelas eu vi um embrião no microscópio. Assim, até então você não tinha nunca visto, tinha né? visto. Quando eu entrei no laboratório, olhei no microscópio, que eu vi um embrião lá dentro, falei, é incrível como que esse conjunto de células vai depois se transformar numa pessoa com uma alma, com um intelecto, com uma personalidade, um bando de células no microscópio, né? E eu queria te contar, Caio, não sei se você sabe, a história da fertilização in vitro, né? Que vem um pouco antes do ICSI. Porque essa é uma história... né? Que é a FIV, isso. Porque essa é uma história de persistência, de resiliência, de disciplina, de esforço. Porque quando surgiu a ideia de se fazer uma fertilização in vitro, isso foi na década de 70, ninguém falava sobre isso, ninguém tinha estudado isso. E os pesquisadores britânicos que desenvolveram a técnica foi um ginecologista e um cientista, o Patrick Steptoe e o Robert Edwards, o ginecologista e o embriologista. Eles fizeram centenas de experimentos até conseguir um que desse certo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Robert Edwards no aniversário dele de 75 anos. Ele fez uma festa na Itália
convidou algumas pessoas do mundo inteiro. Eu tive o privilégio de ter sido Que legal. convidada aí. E nessa ocasião ele contou como foi o desenvolvimento da fertilização in vitro. E ele falou que ele teve mais de 200 experimentos que não deram certo. E aí a gente se pergunta, será que você, fazendo 200 experimentos que não deram certo, será que você teria insistido na técnica, acreditando que ela podia dar certo? E graças a Deus ele acreditou, graças a Deus ele foi além dos 200, né? E no 201 ou 205, sei lá, ele acabou conseguindo. E hoje tem milhares de crianças, milhões de crianças no mundo inteiro que nasceram pela fertilização in vitro. Então é uma lição mesmo de esforço, de trabalho, de resiliência, que quando a gente tem uma ideia e quer que essa ideia dê certo, a gente se dedica e ela pode realmente dar certo, né? Sim. Por mais que seja difícil. Muitas pessoas desistem logo depois da primeira, segunda tentativa frustrada. E eu acho que, antes de tudo, foi uma lição de vida para mim também ter ouvido ele falar que fez centenas de experimentos antes de que um deles desse certo, né? O caminho é longo, né? O caminho da ciência e da boa medicina, ele é muito longo, né? Assim, hoje a gente vê, por exemplo, com a Covid, que a medicina foi muito rápida, né? Porque é impressionante em quanto tempo as vacinas foram desenvolvidas, as técnicas que permitem que os pacientes melhorem e não morram mais. Então, é incrível o que a medicina consegue fazer e o que o ser humano, né, consegue fazer quando tem um objetivo. A Covid foi uma guerra, né? A gente tinha que ganhar essa guerra. E foi todo mundo atrás. Os pesquisadores, os médicos, a própria indústria, os governos. Quer dizer, todo mundo se empenhou para conseguir vencer, né, essa batalha. E isso é muito legal. Eu sou uma apaixonada pela medicina. Se dedica há muitos anos, né, nessa área. E me diz uma coisa, você falou de Bruxelas, né, da dificuldade de ser reconhecido, até mesmo quando voltou. Ginecologia e obstetrícia ainda é um ambiente muito masculino ou não? Tem... Não, por exemplo, hoje em dia é eminentemente feminino. Tá. Eu conheci a última turma de residentes do HC esse ano, são todas mulheres. A medicina tem se tornado, de uma forma geral, mais feminina, né? Isso, então hoje não é. Mas naquela época não era assim, né? Então teve a dificuldade por ser mulher, mas em Bruxelas teve a dificuldade por ser estrangeira, né? Os belgas naquela época, eles ainda tinham muita resistência com os estrangeiros. E isso mudou ao longo desses anos. Hoje é diferente, mas naquela época tinha bastante resistência com os estrangeiros de um modo geral. Hoje a seleção de futebol da Bélgica inteira de estrangeiros. Não tem nenhum, naturalizado, né? Exatamente. Incrível como as coisas mudam, né? E aí você chegou aqui numa época... Hoje a gente tem o Instagram para divulgar o nosso trabalho, a gente tem a internet. Na época que você chegou e montou os serviços de reprodução e a sua própria clínica, não tinha isso, né? Como que você conseguiu divulgar o seu trabalho? Como é que era o teu marketing? Puxa, essa é uma pergunta interessante, né? Bom, não tinha redes sociais... e eu não tinha dinheiro, Caio, porque a questão é essa, né? Naquela época, quem tinha dinheiro fazia anúncio em revista. Revista, né? Seleções. Isso, ou mesmo anúncio na televisão, no rádio. Mas assim, eu não tinha dinheiro. Voltei para o Brasil sem um centavo, né? Então foi assim mesmo, de boca a boca, de procurar ter um bom relacionamento com os médicos, participar dos congressos para divulgar a técnica. E assim, quando você faz um bom trabalho, na medicina essa questão de boca a boca
funciona Sim. bem, naquela época funcionava muito bem. Sim. Quer dizer, se você atende bem uma paciente, se essa paciente engravida, ela vai te trazer outras, né? Então, foi uma coisa meio de boca a boca, de procurar fazer um bom trabalho, ter bons resultados, né? Então, foi assim, porque realmente eu nunca tive dinheiro, né? Naquela Sim. época eu não tinha dinheiro para anunciar, para fazer uma propaganda. Sim. E assim, eu gosto de falar, né? Você se comunica muito bem. Ah, Muito bem. obrigada. Eu gosto de falar. E aí começaram a surgir algumas oportunidades para entrevistas, e aí, assim, as pessoas iam te conhecendo, iam Aham. chamando. Eu fui chamada para o Roda Viva. Você já É, foi no Roda Viva? eu já Que fui, na legal. época era na TV Cultura. Sim. Que legal, Então, não sabia dessa. Olha só. então eu tive algumas oportunidades Tá. na televisão que acabaram trazendo pacientes. Então foi aos pouquinhos. Que bacana isso, que Mas bacana. hoje, assim, é completamente diferente, né? A forma como se faz marketing, como se faz divulgação do trabalho, né? Muito. E eu acho que fica difícil para o consumidor e para o paciente, para os clientes, distinguirem, né, no meio de tudo que eles veem na internet, o que é realmente bom E o que é ruim, né? e o que Tá. não é. Então, eu acho que, por exemplo, pessoas como você, que fazem uma comunicação séria, responsável, assim, vocês têm um papel muito importante. Eu acho que você tem um papel muito importante, que é ajudar as pessoas a distinguirem, né, aquilo que elas têm que confiar, aquilo que É. elas têm que acreditar que é bom, que é de boa qualidade, e o que é porcaria, que é só jogo de internet, né? Não, e a gente, assim, não tá completamente isento mesmo fazendo isso, né? Mesmo tendo os títulos, as especializações. Você citou o próprio Roger, né? É. Enfim, mesmo com tudo, não foi para um caminho muito legal. Mas eu acho que a gente tem um papel, e é por isso que é legal receber pessoas como você aqui, porque eu tenho tentado resgatar essa boa medicina que ainda existe, né? Porque eu vejo muitos médicos descrentes com a medicina atual, muito pessimistas. Mas eu falo, gente, não é bem assim. Tem muito espaço ainda, né? Quem é bom, quem faz um bom trabalho, tem como se projetar e ajudar as pessoas, né? Por isso que é legal tê-la aqui. E você é escritora também, né? Escritora, professora, e você tem um livro com um título que me chamou muita atenção, que são as novas famílias. Novas Famílias, Me isso. fala sobre ele um pouquinho. Tá. Eu tenho. Deixa eu ver. São 4, né? São 4 Publicados. livros. O primeiro livro foi Infertilidade, publiquei na década de 80, Tá. é o mais velho. Depois, A Mágica dos Gêmeos e Trigêmeos, porque os tratamentos de reprodução humana começaram no começo, a dar muitas gestações triplas, quádruplas, né? Eu escrevi um livro sobre isso. E depois, os 2 últimos, Gravidez após os 40 anos, que foi uma tendência que começou nos últimos anos. A maioria das mulheres hoje engravida depois dos 40, e aí tem uma série de dúvidas, né? Se é uma gravidez de risco ou não. E Novas Famílias. Tá. O livro Novas Famílias é um livro que discute as oportunidades que as novas famílias têm para se constituírem. E quem são essas novas famílias? São as famílias constituídas por uma mulher sozinha, que não tenha nenhum parceiro ou parceira, por um homem sozinho, que não tenha também nenhuma parceira ou parceira, por casais homossexuais. Hoje nós temos também os transexuais, que também têm desejo de constituir uma família. E é muito bacana que, assim, eu sinto a população brasileira mais engajada nessa causa. Mais aberta, né? A gente teve ontem, A né, parada, a sim. parada do orgulho, né? E eu acho muito legal a gente ver totalmente sem discriminar essa população como pessoas que têm os mesmos direitos
das pessoas heterossexuais, das pessoas nas famílias convencionais, com pai e mãe, de terem os seus filhos, né? E a medicina reprodutiva permite isso. Então, no livro, eu discuto quais são as possibilidades para pessoas que fazem parte desses grupos terem as suas famílias. Todos os livros que eu escrevi são livros para leigos, né? Não são livros para médicos. Então, eles têm uma linguagem bem fácil, bem acessível, né? E eu, hoje, assim, um dos projetos que eu estou começando na minha clínica é justamente um projeto para atendimento dessa população de pacientes de uma forma inclusiva e com acolhimento, né? Então, eu estou convidando alguns médicos para me ajudarem nesse projeto, que praticamente não tem nenhum, né? Não tem nenhum serviço no Brasil que seja especializado em atender essa população. E a gente precisa atender sem diferenciar do atendimento que é dado para a população heterossexual, para os pacientes mais convencionais, vamos dizer assim, né? Mas mostrar que é possível que essas pessoas sejam acolhidas, sejam atendidas sem discriminação, porque, assim, infelizmente, tem médicos que se recusam, se recusam e discriminam pacientes homossexuais, por exemplo, né? Então, o paciente, quando chega numa clínica para ser atendido, ele fica muito em dúvida se ele vai ser bem acolhido ou não. E sabe que, assim, eu até estou modificando o meu site para colocar um arco-íriszinho no site, que é uma pequena figura para mostrar um sinal de acolhimento, que a população LGBT QIA+, é bem acolhida na minha clínica e vai ser tratada com respeito, sem discriminação, sem julgamento, né? Na época que você estava em Bruxelas, né, em contato com aquela meca, né, da reprodução humana, isso era discutido? Não era. Não tinha nem uma pauta sobre isso? Não tinha. Naquela época não tinha. O que já tinha naquela época era doação de óvulos. Então, o meu professor, o Paul Devroy, um dos meus professores, a tese dele de livre docência foi sobre óvulo doação. E isso, naquela época, foi uma coisa super controversa, né? Como que uma mulher vai engravidar com os óvulos de uma outra mulher. E ele era super progressista, quer dizer, desde aquela época ele já visionava que isso era uma necessidade, que isso seria uma coisa que se tornaria muito necessária. E ele foi um visionário realmente, porque hoje, por exemplo, na minha clínica, mais da metade dos tratamentos que eu faço são através de óvulo doação. Por quê? Porque as mulheres estão engravidando mais tarde, os óvulos perdem a qualidade com o passar dos anos, e aí, para a mulher conseguir engravidar, muitas vezes ela tem que recorrer à fertilização com óvulos de uma doadora anônima. É uma técnica que é permitida no Brasil, é legal, é perfeitamente possível, né, de ser feita. E hoje a gente faz muito, mas você imagina, em 1990, se falar sobre óvulo doação, era uma coisa bem inovadora, né? Mas a pauta LGBTQIA+, não estava ainda, não se discutia muito ainda. Eu estava discutindo estava discutindo com a doutora Rebeca, minha noiva, a mulher mais incrível deste país. Eu reforço, eu reitero isso, viu? Adoro a Rebeca. A Rebeca é incrível. É incrível. Um beijo, meu amor. A gente estava discutindo sobre como que é muito complicado para a mulher, porque a janela de oportunidade de reprodução, quando você coloca isso na linha do tempo da vida de hoje, ela é muito pequena, né? E isso, de uma certa forma, estimulou as mulheres a procurarem o serviço de reprodução humana para preservar a sua fertilidade por meio do congelamento, né?
de óvulos, né? Hoje, a principal demanda da sua clínica seria isso ou... Olha, eu diria que é mais de 50% também dos Ah. casos que eu faço. Ah. E eu acho isso ótimo, Uhum. isso é muito bom, porque o Tira um peso, né? tira um peso, tira um peso. Uhum. Antigamente, se a mulher queria engravidar e não tinha um parceiro, ou se ela estava se dedicando ao seu trabalho, à sua carreira, ela ficava com uma faca em cima da cabeça, pensando: puxa vida, eu vou ter que escolher se eu vou para minha carreira, se eu tenho filhos, ou vou resolver casar com qualquer pessoa só para poder ter filhos. E isso é muito cruel, né? A Uhum. mulher perde mais de 90% dos óvulos que estão presentes no ovário no momento do nascimento ao longo da sua vida. 90%. Mais de 90%. Então, o que a mulher acaba tendo, né, de produção de óvulos a cada ciclo menstrual é 10% do patrimônio folicular que existia no ovário do feto feminino dentro do útero da mãe. E isso faz com que a mulher, então, vá perdendo seus óvulos, eles vão envelhecendo, até o momento em que, por volta dos 48, 50, 52 anos, a mulher entra em menopausa, e aí significa que já acabou todo o estoque de óvulos. Mas mesmo antes da mulher entrar em menopausa, tem uma queda da fertilidade, porque os óvulos vão envelhecendo e eles vão perdendo a qualidade também. Então, a partir dos 35 anos, tem uma perda de qualidade muito grande. Mas hoje, uma mulher com 35, 38 anos está no auge da sua vida pessoal, profissional. Muitas vezes não se casou ainda, não encontrou o seu parceiro. Então, o congelamento de óvulos permite que ela guarde os seus óvulos para usá-los no futuro, quando ela quiser. E se ela resolver não usar, de repente mudou de ideia, não quer ter filhos, não é obrigada a usar esses óvulos. Eles funcionam como uma poupança. Um seguro, né? Exato, um seguro que estão lá guardados para ela usar se ela precisar, quando ela quiser. E a técnica de congelamento de óvulos, ela é muito boa, assim, ela permite manter a qualidade dos óvulos, tem uma boa taxa de sobrevivência quando os óvulos são descongelados. É uma técnica que hoje está bem acessível, ela não é assim Já diminuiu tão o custo, cara, né? o custo diminuiu. Infelizmente, os tratamentos de reprodução humana, eles não são cobertos pelos convênios, e os serviços que fazem pelo SUS ainda são poucos, né, perto Tem uma fila enorme, da né? população. Mas o custo hoje num laboratório particular, numa clínica particular, já não é um custo absurdo. Então, é uma técnica que está acessível, né, e que a gente recomenda para todas as mulheres que sejam jovens e que pensem que talvez vão engravidar só mais tarde, né? E aí, eu aproveito para ir pro teu outro livro, que é a gravidez após os 40, né? É seguro a gravidez após os 40? Então, Porque tem esse tabu, né? Vai engravidar depois dos 40 e tal. É assim, com a idade surgem alguns problemas de saúde que são próprios da idade, né? Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, são problemas próprios do envelhecimento. Às vezes tem pessoas que chegam aos 50 anos, de repente detectam uma pressão alta. Puxa, eu nunca tive pressão alta, por que eu tô com pressão alta agora? Ou detectam um diabetes aos 50 anos. Nossa, mas eu sempre comi tão bem, porque são aqueles problemas próprios do envelhecimento, né? Mas assim, por outro lado, a gente também hoje tem uma cultura de envelhecimento saudável. Sim. Isso hoje é uma preocupação na maioria das pessoas, né? Voltando à década de 90, quando eu estava lá na Bélgica, não existia academia de ginástica naquela época. Dá para você imaginar? Não tinha Smart Fit em Bruxelas. Dá para você imaginar que assim, aos 30 anos, não existia academia para eu ir? As academias surgiram depois disso. Então, assim, hoje só não pratica esporte, não faz exercício quem não quer, porque realmente tem uma academia em cada esquina.
também com preços acessíveis. Então, assim, a gente envelhecer de uma maneira saudável tem uma série de benefícios. Retarda o aparecimento dessas doenças, da Uhum. pressão alta, do diabetes, e, consequentemente, faz com que a gravidez após os 40 anos também não seja mais um bicho de 7 cabeças. Uhum. Uma Uhum. mulher que engravida aos 45, mas que tem um bom peso corpóreo, que pratica esporte, que não fuma, é uma mulher que vai ter uma gravidez melhor do que uma com 30 anos que seja obesa, fumante, que não se cuida. Então, o estilo de vida é fundamental Uhum. para o envelhecimento saudável e para uma gravidez saudável após os 40 anos. Tá, E tá. os avanços da medicina também hoje permitem que a gente faça tantos exames, né, para a Uhum. mulher ter uma gravidez boa. Então, a idade isoladamente hoje já não é mais um Tá. empecilho para a mulher engravidar, né? É importante o útero estar bem, né? Exato, Tem isso, é. né? E o Ó, útero, para estar bem, ele depende também do corpo estar bem, tá. né? E todas essas questões de estilo de vida, É. elas são muito importantes. Uhum. E uma coisa bacana, Caio, que eu acho legal a gente comentar, Uhum. é que o fato da mulher ser saudável, da gestante ser saudável, ela vai passar essa herança para o bebê que está dentro do útero dela. Hoje tem um conceito na medicina que se chama Uhum. epigenética, que é a modificação da nossa genética através do meio ambiente. E a mulher grávida, ela exerce um efeito epigenético sobre o É. bebê que está dentro do seu útero. E ele vai herdar tudo de bom e também tudo de ruim Sim, que sim. essa mulher tem na vida dela, né? Então, realmente a idade isoladamente hoje não é um empecilho. E a epigenética, ela é tão forte, né, que mesmo essas mulheres que engravidam com óvulos, né, de doação, né, Isso. às vezes é quase imperceptível, né, Exato, exato, características da outra exato. pessoa e tal. Tamanha a É, influência que o útero da mulher vai ter sobre o bebê, eu acho né. incrível isso, eu acho incrível. Eu acho que quem faz reprodução humana tem um poder, assim, uma coisa muito doida, né? Você tá contribuindo para a geração de uma vida e para a Não, felicidade de uma família, né? exato, não, é É. incrível. É por isso que eu te falei, né, no começo da nossa conversa, como Uhum. eu sou super realizada dentro dessa especialidade. E você sabe que, assim, eu comecei a receber como eu já tô com alguns anos, né, de estrada, eu comecei a receber as filhas das Ah, minhas olha só que pacientes. bacana isso. É. É, Então, eu lembro quando eu voltei para o Brasil, é, da Bélgica, teve um primeiro casal que eu atendi. Ele, tinha uma azospermia, ausência de tá. espermatozoides no ejaculado, mas tinha dentro do testículo. E foi o primeiro caso de ICSI que eu fiz, Tá. aqui no Brasil. Eu me lembro bem, porque é o primeiro, né, foi o primeiro. A esposa dele engravidou, teve 2 Uhum. meninas, 2 gêmeas. Ele, com esse processo de obter os espermatozoides testiculares, nós pudemos diagnosticar um câncer de testículo. Olha só. Ele foi Uhum. tratado, então foi uma dupla vida, né, a vida Sim, das meninas que nasceram e a vida dele com a detecção precoce do câncer de testículo. sim. E essas meninas hoje estão com mais de 20 anos e as 2 são minhas pacientes. Aham. Elas ainda não estão tentando Aham. engravidar, porque são jovens, né, 20 Aham. e poucos anos, mas assim, é muito legal. Eu tive a oportunidade de tratar da mãe delas, Tá. fiz o parto, dela também, e hoje as 2 meninas são minhas pacientes, como outras, né, eu já tenho uma série de, adolescentes, Uhum. jovens que hoje são minhas pacientes. E o bacana da ginecologia, que a gente estava falando no começo da conversa, o ginecologista é um médico de É, família. é, é. É o médico da mulher que não cuida só da saúde ginecológica. Quando a mulher tem algum problema, um problema cardiológico pequeno, ou uma depressão, ou um pequeno Uhum. problema de alguma outra área,
o ginecologista trata, né? O É. ginecologista dá o encaminhamento para essas questões. E o que me atrai enormemente na ginecologia é isso, né? Ser É. médico de família e poder acompanhar essas famílias pela vida toda, Sim. né? E o que você acha das mulheres que optam por não ser mãe, por não serem mães? Tá. Tem Eu uma acho. discussão, né? Tem até um livro, a Rebeca estava lendo, esqueci agora o nome do livro, mas tem uma discussão interessante sobre isso, né? Eu acho que, infelizmente, existe uma pressão muito grande sobre a mulher para que ela seja mãe, né? Uhum. Quando um casal se casa, a família já começa a vir E aí? perguntar, e aí, quando vem os netinhos? É, Quando o casal diz que não quer ter filhos, as pessoas ficam chocadas, É. né? Como não vai ter filhos? Todo mundo tem, por que você não vai ter? Eu tenho várias pacientes que optaram por não ter filhos, optaram voluntariamente mesmo, não é que tinham Uhum. dificuldade para engravidar, não quiseram, usam DIU ou outros métodos anticoncepcionais que não Uhum. querem. E eu acho que a gente tem que respeitar, né? Eu acho que ninguém é obrigado, não é porque a maioria das pessoas tem que todos têm que ter. Uhum. E tem realmente pessoas que são muito felizes só o Sim. casal ou só a mulher vivendo sozinha. Assim, eu que tenho filhos e sou muito feliz como mãe, eu tenho 2 filhos Uhum. e 2 enteadas, né? Que são as Uhum. filhas do meu marido. E eu amo os meus filhos e as minhas enteadas enormemente. E é um amor que me dá muita satisfação, muita realização. Uhum. Quando uma paciente minha manifesta o desejo de não ter filhos, é óbvio que eu respeito, né? Mas assim, eu fico meio triste por ela, sabe? Porque assim, eu nunca forço a barra de jeito nenhum, eu simplesmente aceito, mas eu recebo tanto amor dos meus filhos e dou tanto amor, então essa relação de mãe com os filhos é uma coisa tão forte, tão gostosa, que é uma pena que a pessoa não vai viver isso, né? Sim. Mas assim, a gente E tem que. fez com que você entendesse melhor as suas pacientes depois que você Ah, com virou mãe? certeza. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Olha, os ginecologistas homens que me desculpem, mas assim, ser uma ginecologista mulher, você sentir na pele o que as pacientes passam é outra história, né? Por mais que a gente aprenda nos livros ou que tenha experiência clínica, quando você sente, né, os sintomas e que as pacientes referem é outra história, né? E seus filhos estão bem? Eles Estão estão super crescidinhos? bem. Tive a oportunidade de conhecer um. Então, eu tenho o Enzo, que é o mais velho, que tem 20 anos. Ele tá estudando nos Estados Unidos, mas a gente se fala todo dia e a gente tem uma relação muito boa. E a Nina, que tem 17 anos, ela tá ainda aqui no Brasil. A gente também tem uma relação ótima, ela é super companheira. Você é mãe coruja? Ah, sou super coruja. Super, super, super. Adoro os meus filhos, faço tudo por eles. E até aquelas coisas que eu falei que não ia fazer antes de ter filhos, acabei fazendo. O quê, né? por exemplo? Ah, sei lá, às vezes dá presente demais, sabe? Aquelas coisas que a gente fala, não vou mimar, não vou dar tudo que eles querem, mas confesso que eu fiz coisas que eu disse que eu não ia fazer. Entendi. Mas assim, a gente tem uma relação muito boa. Eu nunca bati nos meus filhos, nunca precisei colocá-los de castigo ou a gente tinha um código, né, quando eles eram pequenos, que era contar até 3. Então, quando eles estavam querendo aprontar alguma, eu falava 1, 2, eles pararam. Eu nunca precisei chegar no 3. Olha só que tática Deu boa. certo. Vou usar com os meus filhos. Eu sou absolutamente contra castigar fisicamente a criança. Acho que não tem necessidade de você bater numa criança. Eu nunca fiz isso com os meus filhos
E acho que é possível você educar sem ter que bater. E educar também sem ter que gritar, colocar de castigo, fazer escândalo. Mas uma coisa legal, Caio, é assim, os filhos, eles mimetizam muito o jeito de ser dos pais. Isso eu Com observo, certeza. isso eu observo nos casais que eu acompanho. Você e a Rebeca, com certeza, vocês vão ter filhos bárbaros. Deus te ouça, Deus te ouça. Porque vocês dois são duas pessoas super equilibradas, pessoas educadas, pessoas tranquilas, pessoas bem centradas. Os filhos neuróticos, eles, de certa forma, são o reflexo dos seus pais neuróticos, né? Os filhos que gritam, que esperneiam, que fazem escândalo, eles, de alguma forma, eles veem esse tipo de comportamento em casa, né? De gritaria, de bateção de porta. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente não ser falso, não é isso. Mas, assim, o que você o seu filho vai pegar. Aquela história de que o fruto não cai longe da árvore, eu acho que tem muito a ver, sim. Os filhos, eles refletem bem o comportamento dos pais, a forma dos pais viverem, né? Sim. Eu tava jantando num restaurante sábado. E, aliás, toda vez que eu vou para um restaurante, eu costumo observar muito as famílias, né? E aí tinham lá vários casais com seus filhos e todo mundo, ninguém No celular. ninguém conversando, todo mundo no celular, né? Filhos de diferentes idades, desde crianças até adolescentes. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios de se criar um filho hoje com tanto ruído, né? E ruído que eu falo, tem ruído do celular, mas tem ruído de outras fontes também, né? Ainda mais quando você coloca o teu filho num colégio, você não sabe com quem que ele está conversando, com quem que ele está convivendo. Quais são os desafios de criar um filho hoje? Olha, a gente começou a nossa conversa falando de internet, né? Da mesma forma que para a medicina tem muita informação falsa na internet, muita coisa que a gente tem que ajudar a combater e esclarecer os pacientes, tem informação falsa de tudo. E é impossível controlar o que os seus filhos têm acesso na internet. Até quando eles são pequenos, tem aqueles programas que bloqueiam, mas não né, adianta, determinados sites, etc. Mas assim, é bem difícil você bloquear, sobretudo porque às vezes o teu filho tá bloqueado, mas ele tem um amiguinho que mostra para ele. Mas eu acredito muito nesse exemplo dentro de casa. E na presença dos pais. Os pais têm que estar presentes na vida dos filhos. Você não cria filhos bacanas à distância, saindo o dia inteiro para trabalhar e vendo na hora do jantar, ou não participando das coisas da escola, não indo junto no médico. Tem crianças que são criadas pelas empregadas, pelos motoristas, pelas babás, ou por outras pessoas, né? E eu acredito muito no exemplo dentro de casa. É a única maneira dos seus filhos entenderem que o que você está mostrando dentro de casa é o certo e não o que eles estão lendo na internet. Por exemplo, você quer que o seu filho não beba, mas você bebe e fica bêbado dentro de casa. Não adianta. O seu exemplo vai desbancar qualquer discurso que você tenha. A epigenética pós-parto. Então, eu acho que a convivência é fundamental. E o exemplo que você dá para os seus filhos dentro de casa. Então, por mais que eles vejam coisas horrorosas na internet, se eles veem que você tem um outro comportamento dentro de casa, eles não vão fazer o que eles estão vendo fora, eles vão fazer o que eles estão vendo dentro de casa.
Por exemplo, minha filha ontem, ela acessa as redes sociais, eu te falei, a gente não consegue bloquear o que eles estão vendo. Ela veio me mostrar uma foto de uma moça que tem a idade dela, ela tá com Tá, 17, uma foto numa rede social, dela saindo para uma festa. tá. Essa moça de um bom nível socioeconômico, ela estava com uma roupa, ela estava praticamente assim pelada. Era, Pelada. era um top todo transparente, com 2 estrelinhas no Tá. mamilo, uma saia curta. Ela veio me mostrar meio Inconformado. horrorizada como que uma pessoa de um bom nível sai para uma festa vestida daquela maneira. Então, eu não preciso dizer para ela, quando ela vai sair numa festa, olha, não se vista assim. Porque ela vê a forma como eu me visto. Quando ela vai sair, eu dou a minha opinião sobre o que ela tem que usar, o que não tem. Então, eles já criam esses valores, né? Sim. Então, eu acho que o exemplo dentro de casa tem um poder incrível. E essa coisa do celular, um pai que ou uma mãe, eles próprios estão com o celular na mesa, eles não têm moral O nenhuma filho vai repetir, né? para pedir para o filho não pegar o celular durante o almoço, né? Porque o filho vai fazer o que ele está vendo, né? Tem uma foto linda no seu Instagram do teu pai. Ah, sim. Acho que foi num post dos Dias dos Pais, você quis fazer uma homenagem e tal. Acho que foi no Você aniversário dele. Ele aniversário. fez aniversário dia. Ele faria, né? Aniversário dia 8 de junho. 8 de junho. Como que era teu pai? Você teve esse exemplo em Meu casa? pai, assim, meu pai era um querido, era apaixonada por ele. Ele era dentista. Tá. Ele faleceu aos 79 anos de infarto. Ele tinha uma doença coronariana bem severa. Ele foi o meu grande estimulador para fazer medicina. Ele sempre adorou o fato de eu ser médica. E ele era muito presente na minha vida. Era ele que me levava a comprar uma roupa, era ele que me levava para a escola. Quando eu entrei na faculdade, ele foi me acompanhar no dia do trote. Porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo que iam aprontar alguma comigo. Ele foi me levar. A gente tinha uma relação bem bacana. Ele era super família. A gente tinha uma relação bem bacana. E eu fiquei muito triste, né? Quando ele se foi. Hoje eu lembro dele com uma saudade gostosa, sabe? Uma saudade, assim, lembrando dos bons momentos que a gente teve juntos. Então, aquela dor do luto, né, já passou. E hoje eu lembro dele com muito carinho, sabe? Me lembro dos momentos gostosos que a gente teve juntos. Que bacana isso, que bacana. Você é uma apaixonada por literatura e arte, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós, médicos, a gente é meio bitolado, né? A gente fica ali o dia inteiro estudando e trabalhando. E eu também sou apaixonado por livro, por música, toco minha guitarra, apaixonado por gastronomia. Eu sinto que nesses espaços eu consigo me descolar um pouco da medicina, que ela pode ser muito pesada pra gente, né, em muitos momentos. Apesar de ser muito prazeroso e a gente se sentir muito realizado com a profissão, às vezes a gente fica cansado, né? Você encontra também esse espaço de desconexão na arte, na literatura? Como é que é isso para você? Olha, a gente precisa, claro, não dá para ficar vivendo a medicina 24 horas por dia, 7 dias por semana. A medicina é o que eu mais gosto de fazer, mas sem dúvida a gente precisa relaxar. Eu adoro gastronomia, então o meu relaxamento é cozinhar. No final de semana a gente costuma ir para a praia. Eu tenho uma casa na praia e lá tem uma cozinha super equipada. A Disney, pra mim. A Disney, Dá até pra dormir ali do lado do fogão. E aí eu testo novas receitas. Sabe que aquela coisa de ficar cortando os ingredientes, misturando, pra mim é uma terapia. Eu sou capaz de ficar horas
concentrada lá na cozinha e meu marido, os meus filhos adoram, né? Porque, modéstia à parte, acho que eu cozinho bem, É mesmo? sim. Olha só. Acho que eu cozinho bem. Então, e sabe que quando eu vou num restaurante, eu peço alguns pratos para experimentar, para tentar repetir em casa. Tá. Então, a gastronomia é realmente o meu hobby, vamos dizer assim, né? De relaxar e ficar tranquila. Eu leio bastante também, mas eu só tenho tempo de ler nos finais de semana. Tá. Então, eu levo tudo para ler no Guarujá Tá. também. Eu levo o jornal velho, eu acumulo o jornal da semana inteira que eu não tenho tempo de ler e leio no final de semana. Mas aí leio tudo mesmo, Durante a sabe? semana, só artigo científico. Tá. E adoro ler sobre religiões. E a arte é uma coisa que eu descobri mais recentemente. É mesmo? É uma coisa que já faz uns 2, 3 anos Tá. que eu comecei. É bem recente mesmo. Que eu comecei a estudar um pouco mais, fazer alguns cursos. E eu tô apaixonada, Eu fiz uma viagem para Inhotim. Sim, eu vi no teu Instagram. Há um mês Um paraíso atrás. aquilo, né? Não, é maravilhoso, assim. Primeiro que é uma coisa linda aqui no Brasil. Eu nunca vi um museu a céu aberto em outro país. Então, é aquela coisa que a gente vê e tem orgulho de ser brasileiro. Fala, puxa vida, que coisa linda que a gente tem aqui no Brasil, feita por brasileiros e para os brasileiros. É um lugar lindo, quem não foi, eu recomendo que vá. E eu comecei a fazer uns cursos e ir para algumas exposições. Então, hoje, eu já vejo a arte de uma outra maneira, com olhos, não de especialista, não sou especialista, sou puramente leiga no assunto, mas é uma coisa, assim, que me preenche, que eu adoro, que eu acho lindo. Que tipo de arte você tá mais conectada? Assim, pintura, Arte escultura? contemporânea, pintura, Pintura. Arte contemporânea, pintura. Eu gosto bastante de escultura também. Uhum. Não, Em eu Inhotim gosto. tem tudo, Tem né? de Pintura, tudo, tem escultura. instalações maravilhosas, tem bastante escultura, tem bastante pintura. As instalações a céu aberto são maravilhosas e algumas são interativas, né? Então, por exemplo, tem uma galeria lá do Cildo Meirelles, que é um grande artista brasileiro, que você entra e faz parte da instalação, da obra, o som que o seu pé pisando nos cacos de vidro vai fazer, a luz. Então, quando dá um Experiência sensorial, cliquezinho, né? quando dá um cliquezinho e você se apaixona por arte, não tem volta. Você faz alguma coisa em casa? Não. Escultura, pintura? Pensa em fazer? Não, isso não. Com as mãos, o que eu faço Só a bem cozinha. é cirurgia, né? Cirurgia e a cozinha. Falando em cirurgia, você foi uma das pioneiras também da cirurgia laparoscópica, videolaparoscopia, né? Porque quando eu fui para a Bélgica, além de estar começando a técnica de ICSI, estava começando também a era da cirurgia endoscópica. Que é aquela cirurgia em que a gente não precisa abrir a barriga, fazer aquele corte grande, são cortes pequenininhos, de 1,5 centímetro. E a cirurgia laparoscópica estava começando naquela época, né? E foi também uma das coisas que eu trouxe para o Brasil. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer cirurgia endoscópica no Brasil, que tem uma série de vantagens, né? A recuperação pós-operatória é bem mais rápida, a cicatrização é melhor, forma menos aderências. E, nossa, eu operei muito. Quando eu estava na Beneficência Portuguesa, eu tinha 10, 15 cirurgias por semana, Nossa, né? pesadíssimo. Então, a cirurgia é minha Você outra ainda paixão. Opera. Ainda opero, não como eu operava naquela época, né? Mas eu continuo operando ainda. E você gosta de ser professora? Você orienta bastante gente, né? Então, eu conheci a Rebeca no curso que a gente tem de pós-graduação lá no Sírio.
E eu adoro ensinar. O curso dá bastante trabalho, Sim. é uma atividade que demanda muito do meu tempo para fazer o programa, convidar Uhum. outros professores, estruturar o curso, mas me dá muito prazer. Uhum. Eu adoro ensinar. Eu, ao longo da minha vida, desde que eu tive a primeira clínica na Beneficência, eu sempre tive médicos mais jovens Tá. que vieram aprender tanto a reprodução humana como a cirurgia endoscópica comigo. Observadores, fellows, né? Isso, e que foram treinados, Sim. né? E aí, claro, naturalmente, eles aprenderam, e aí chega uma hora que vão para montar as suas próprias clínicas, Uhum. os seus serviços, né? Fazer as suas coisas. Então, tem assim, olha, acho que umas 2 dezenas de médicos Sim. aí, aqui em São Paulo e no Brasil. Eu tenho alguns ex-fellows de Minas Gerais também, de Tá. Caxias do Sul, que, aprenderam comigo e que depois foram para suas cidades para começar atividade de reprodução humana e de cirurgia endoscópica nas suas cidades. Que bacana Isso isso. me dá muito prazer. E, esse curso, né, que eu estou fazendo no Círio, eh, também é muito legal a oportunidade de conviver com os médicos mais jovens, porque a Uhum. gente, se renova, É. né, com pessoas mais jovens, com novas ideias. Então a gente tem que continuar aprendendo sempre na vida. Sim. Eu estou ensinando, mas eu estou aprendendo muito também. O fato de eu ensinar, eu posso estar ensinando uma técnica médica, uma técnica laboratorial, mas eu aprendo muito com os meus alunos, né? Uhum. E a vida é um aprendizado, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, né? Sim. A medicina mudou muito, né? Os alunos de 30 e poucos anos de hoje, que você ensina, eles são muito diferentes da Silvana de 30 anos que voltou de Bruxelas. Ah, completamente, É. completamente, completamente. Em que sentido, assim? Ah, Padrões de comportamento, conhecimento? assim, eu não quero rotular, Ah, ninguém, Caio, mas eu não sei, eu sinto as pessoas hoje um pouco mais, assim, descartáveis, com tá, comportamentos mais descartáveis, tá. né. Então, sei lá, se tem alguma coisa que não agrada, joga fora, Tá. sai fora, até com os empregos, né. Uhum. Então, por exemplo, você vai trabalhar num lugar, não é o que você quer ou não tem o que você quer, você vai embora. Eh, eu não sei, por exemplo, se um jovem hoje, na faixa dos seus Uhum. 30 e poucos anos, se, insistiria nos 200 experimentos que o Robert Hum. Edwards É. insistiu na década de 70 para chegar à técnica de fertilização in vitro, entendeu? Uhum. Eu sinto um pouco mais de Imediatismo, pressa, de né? imediatismo, exato, imediatismo, pressa, hã, volatilidade. Olha, tentei 5, 10, 15 vezes, não deu certo, tchau, vou para Uhum. outra, o caminho não é esse. Eu acho, claro, tem que ter um Sim, equilíbrio, a gente também não pode ficar insistindo numa coisa sim, se não gosta ou se não sim. está dando certo. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tá. É difícil, né, ter equilíbrio. Acho que a sabedoria que É, mostra qual que é o equilíbrio entre tentar demasiadamente sem perspectiva de sucesso ou desistir muito precocemente, sim. né. E a Mas época é muito diferente também, muito né? Hoje em dia diferente, são outros desafios, né? São outros contextos que você precisa lidar, mas eu pensei exatamente nisso. Acho que hoje é muito difícil você repetir 200 e tantos experimentos, não né? é? Para poucos, né? Será que teria alguém que É, teria paciência de fazer isso, ir atrás? é. Claro, os cientistas, eles, Tem isso na veia, né? têm É, isso, a gente está é, falando de um cientista, é, né, não é todo mundo que é. é cientista que tem esse tipo de comportamento, mas às vezes, para os projetos, né, na nossa vida, a gente encontra as dificuldades, né, algumas pessoas desistem muito fácil, outras É, pessoas têm mais resiliência, têm mais persistência e conseguem é. vencer, os desafios.
Eu acho que a geração hoje de jovens, né, na faixa dos seus 20, 30 anos, eu acho que tem que aprender isso, sabe? Uhum. O quanto insistir, o quanto se esforçar, e às vezes ter que se esforçar um pouquinho mais do que logo desistir na primeira dificuldade, né? Às vezes eu sofro com isso, porque às vezes eu tô no consultório assim, eu falo, nossa, gente, mas tem tanta coisa para eu melhorar e alcançar. Aí eu até falo bastante sobre isso com a Rebeca, e aí eu falo, mas eu vou fazer 10 anos de formado esse ano. Se você olhar para a carreira médica, 10 anos... É o eu começo, sou um bebê. um iniciante, é verdade, Um bebê, Tem né? muito a aprender ainda, né? O caminho é muito longo e ele é muito lindo, né? É. Muito lindo. Qual que foi o maior desafio da sua carreira até hoje? Puxa, desafio. Quando eu voltei da Bélgica, o fato de ter ficado fora do Brasil durante alguns anos foi muito bom ficar lá, teve todas as vantagens de eu ter aprendido e tido essa experiência fora, mas eu sempre fui um passarinho solo, Tá. sabe? Quando eu voltei para o Brasil, montei minha clínica, eu nunca tive sócios, eu sempre fiz tudo sozinha. Eu não vim de uma família rica, então eu não tinha muitos recursos. Então eu acho que o grande desafio que eu tive foi vencer dentro de uma área que ainda é machista, Caio. Hoje está bem melhor, mas assim, quando eu comecei nos meus 30 anos, eu tô com quase 60 agora, né? Tô com 59. Foi muito difícil como mulher, sozinha, montar uma clínica e manter o negócio até hoje, né? Então, por exemplo, hoje eu sou a única mulher em São Paulo e uma das poucas no Brasil que dirige um laboratório de fertilização in vitro. Tem muitas médicas... próprio, né? Tem muitas médicas que são especialistas nessa área, mas ter um laboratório com tudo que o laboratório exige em termos de certificação, de licenças, de controle de qualidade, de gestão de equipe, é um trabalho bem pesado, né? E eu acho que o meu grande desafio foi ter desenvolvido isso sozinha, né? Porque eu nunca tive sócios, sempre toquei sozinha. E continua sendo, né? Até hoje. Mas é claro que hoje eu já estou com o negócio super bem estabelecido. Então é diferente de quando eu comecei. Mas eu tive bastante dificuldade no começo para poder dar início, dar o start no negócio sozinha, né? E abriu mão de muita coisa na sua vida. Ah, sim, né? Tanto que eu engravidei mais tarde, né? Eu tive o meu primeiro filho aos 38 anos, justamente porque eu me dediquei muito à minha profissão e a montar o laboratório logo que eu voltei para o Brasil. Naquela época não tinha congelamento de óvulos ainda, né? Mas aí eu dei sorte, como a Rebeca deu, de encontrar um cara legal, o Mário. É um cara super legal. Que, aliás, doutor Mário, o senhor tem que estar aqui, viu? Vou fazer o convite. O Mário vai vir, com certeza. Só que eu chamei você primeiro porque eu tenho que ler o livrão dele de cannabis. Porque eu vou conversar melhor sobre isso com ele. E então, quando a Rebeca te conheceu, né? Eu falei, puxa, ele parece ser um cara muito legal. E aí eu contei para ela a minha história, né? De como eu conheci o Mário. O Mário me pediu em casamento no primeiro dia que a gente se conheceu. Olha, né? Só que ousado, doutor Mário. E nós estamos juntos há mais de 20 anos e graças a Deus estamos felizes, né? A gente se encontrou, foi um encontro bem bacana. E então, logo que eu conheci o Mário, a gente já logo começou a tentar ter filhos. E o Enzo nasceu um ano depois que a gente estava juntos, né? Legal. Porque, como eu te falei, naquela época não tinha o congelamento de óvulos. Tinha que ter pressa. Então vamos, Mário, vamos! Hoje em dia, uma moça de 38 anos ou já congelou os óvulos, ou pode congelar se quiser esperar um pouco mais, né? E
E aí é aquele desafio de toda mulher, né? De você continuar atuante Pois na é, sua né? profissão e, ao mesmo tempo, curtir os filhos e se dedicar aos filhos, né? A mulher, com essa coisa de dupla jornada, de trabalhar e de cuidar dos filhos, realmente tem que se virar nos 30, Sofre, né? porque é bastante demanda, toma bastante tempo. Sim. Então a gente tem que aprender a tentar fazer tudo o melhor possível, né? Sim. Você tem um grande sonho? Qual que é seu grande sonho? Meu grande sonho. Qual que é meu grande sonho? Puxa vida, eu acho que eu já resolvi, eu já realizei os meus principais sonhos, né? Que era ter filhos. Sou muito feliz com a maternidade. Eu realizei os meus sonhos profissionais, né? De ter a minha própria clínica, de ter o meu próprio negócio. Eu acho que eu já, assim, tô muito feliz com tudo que eu já consegui. Tenho sonhos, assim, de viagem, né? Por exemplo, eu tenho um sonho de conhecer o Líbano, que eu não conheço. Que é Que os meus sua avós, terra os natal. meus avós, eles vieram do Líbano no início do século XX, 1900 e pouco. E eu tenho muita vontade de conhecer a cidade. E é lindo, né? Dizem que é lindo, então, e eu não É que conheço. tá um pouco tenso ultimamente. A situação lá tá sempre meio complicada. Mas assim, se eu for te dizer, um dos meus sonhos Conhecer o Líbano. conhecer o Líbano, que eu até Incrível. cheguei a ver com umas agências de viagem. Quem sabe eu consigo ir esse ano. Que bacana. Então, acho que o meu sonho mais próximo é esse. Ainda tem família lá? Então, eu estou pesquisando. Eu acho que tem uma tia velhinha ainda que mora lá e um primo. E eu estou tentando contato com eles para ver se a gente se encontra. Que bacana. Mas os meus grandes sonhos, assim, eu realizei. E sou feliz fazendo ainda, né? Por mantê-los, né? Então, eu não pretendo me aposentar tão cedo. Assim, se eu tiver saúde e conseguir continuar trabalhando, eu vou trabalhar até enquanto eu conseguir. Eu não quero me aposentar com 70, 75, 80. Se eu estiver bem, eu quero continuar trabalhando. Claro, acho muito legal viajar. Então, se for possível trabalhar com as brechas para viagens, né? Para flexibilidade, isso é perfeito. Mas eu tenho muita paixão pelo trabalho e quero tentar continuar trabalhando o máximo possível. Que legal. Que história linda. Que história Obrigada, linda. Caio. Obrigada. Muito obrigado por ter comparecido aqui hoje. Pessoal, eu conversei com a doutora Silvana Chedid. Se você gostou desse episódio, desse papo incrível, curta aqui o nosso canal, compartilhe o link com seus colegas, médicos, não médicos. Acho que tivemos aqui lições para a vida. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Imagina, Caio, eu que agradeço. Foi um prazer. Você é um cara incrível. Obrigado. A Rebeca tem muita sorte de ter você na vida dela. E Obrigado. você também tem muita sorte de tê-la na sua vida. Você é um cara muito legal, um ótimo médico, uma ótima pessoa. E foi muito gostoso a gente conversar, viu? Que bacana. Foi um prazer enorme. Espero o Dr. Mário aqui. Tá bom. Vou falar para ele. Um abraço, Silvana. Obrigada, você também. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.